Continuando o estudo da função quadrática, agora a gente vai estudar o sinal da função quadrática. Esse estudo vai ajudar na resolução de equações e inequações do segundo grau. Na verdade, inequações do segundo grau. Bom, uma função quadrática, então, da forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, essa é a forma geral da função. Quando a gente quer estudar o sinal de uma função qualquer, a gente quer determinar valores de x para os quais f de x é igual a zero, nesse caso determinar as raízes da função, determinar os valores de x para os quais f de x é maior que zero e determinar os valores de x para os quais f de x é menor que zero. Então, para a gente estudar o sinal da função quadrática, a gente vai fazer da mesma forma como a gente fez ao estudar o sinal da função afim. A gente traçava o gráfico da função afim apenas com o eixo x, a gente não usava o eixo y. Então, a gente vai fazer da mesma forma aqui para a função quadrática. Então, a gente, como no caso da função afim, dependendo do valor de a função era crescente ou decrescente, né? Ela era uma reta ascendente ou uma reta descendente. No caso da função afim, nós também faremos a análise envolvendo os possíveis valores de a e também os possíveis valores para o discriminante. Tá? Então, a gente vai considerar primeiro a positivo. Se a for positivo, ou melhor, é melhor a gente fazer o estudo considerando o valor de delta e dentro dessas possibilidades a gente atribui os valores para a. Tá? Então, primeiro vamos fazer para delta positivo. Se delta é positivo, a gente sabe que a função, a parábola que representa, o gráfico da função quadrática, ela vai interceptar o eixo x em 2 pontos. Então, vou traçar aqui 2 retas indicando o eixo x. Então, se A for positivo, a parábola é côncava para cima, intercepta o gráfico aqui em x1 e x2, as raízes da função. E se A for negativo, a parábola é côncava para baixo, também vou indicar por x1 e x2 a interseção da parábola com o eixo x. Bom, os valores de x para os quais f de x é igual a zero são exatamente as raízes, x1 e x2. Então, em ambos os casos, f de x é igual a zero se e somente se x é igual a x1 ou x é igual a x2. Olhando para o caso onde a é maior que zero, os valores de x para os quais f de x é positiva são os valores de x para os quais o gráfico ele está desenhado acima do eixo x. Então, são para valores maiores do que x2. Nesse pedacinho aqui, a parábola está desenhada, à direita de x2, para todo valor de x aqui, o f de x é positivo, tá? Para valores menores que x1 também. Então, no caso em que a é maior que zero, f de x é maior que zero se e somente se x for menor do que x1 ou x for maior do que x2.
e a função vai ser negativa para valores de x onde o gráfico está desenhado abaixo do eixo x. Então, f de x vai ser menor que zero se e somente se x estiver entre x1 e x2. Deixa eu corrigir aqui que eu escrevi só 2. De forma análoga, a gente analisa os valores para os quais f de x é positiva e negativa para a menor que zero. Observem que agora a parábola está desenhada acima do eixo x para valores de x entre x1 e x2 e a parábola está desenhada abaixo do eixo x para valores menores que x1 ou maiores que x2. Então, f de x vai ser maior que zero se e somente se x1 for menor que x for menor que x2, e f de x vai ser menor que zero se e somente se x for menor que x1 ou x for maior do que x2. Então, vamos resolver um exemplo prático. Eu vou resolver, por exemplo, uma inequação, para a gente realizar o estudo do sinal da função. Bom, a gente vai então resolver as inequações do segundo grau utilizando o estudo do sinal de uma função quadrática, tá? Então, chama-se inequação do segundo grau toda expressão que pode ser escrita em uma dessas 4 formas, tá? Então, ax ao quadrado mais bx mais c estritamente positivo, ou ax ao quadrado mais bx mais c maior ou igual a zero, considerando essa expressão f de x, que não dá, né? Considerando f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, então, ainda temos as possibilidades para inequações do segundo grau, f de x menor que zero e f de x menor ou igual a zero. Então, vamos resolver a inequação x ao quadrado menos 3x mais 2 menor que zero. Então, nós vamos chamar de f de x a função x ao quadrado menos 3x mais 2. Os valores para os quais f de x é igual a zero são as raízes da função. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é determinar as raízes da função. A gente pode fazer isso de várias formas, completando quadrado, lembrando da forma x ao quadrado menos sx mais p, onde p é o produto das raízes e s é a soma, ou ainda usando a forma, a fórmula mesmo das raízes, né, que a gente obteve colocando a função na forma canônica. Eu vou usar a soma e o produto. Então, S é 3, colocando a função nessa forma, e P é 2. Então, a gente quer determinar x1 e x2 de forma que x1 mais x2 seja igual a 3 e x1 vezes x2 seja igual a 2. Então, é fácil determinar esses números, né? 1 e 2 satisfazem, já que 1 mais 2 é 3 e 1 vezes 2 é 2. Para confirmar, a gente pode calcular. F de 1 vai ser 1 ao quadrado, que é 1, menos 3 vezes 1, mais 2. Isso dá 0. Então, de fato, 1 é raiz. E f de 2 vai ser igual a 2 ao quadrado, que é 4, menos 3 vezes 2, que é menos 6, mais 2, isso também é 0. Então, de fato, as raízes são 1 e 2. Então, o gráfico da função
é uma parábola que é côncava para cima, já que A é 1, e ela intercepta o eixo x nos pontos 1 e 2. Entre 1 e 2, a parábola está desenhada abaixo do eixo x, então ela é negativa. Para todos os valores menores que 1, a parábola está desenhada acima do eixo x, e para todos os valores maiores que 2. Como nós queremos os valores de x para os quais x ao quadrado menos 3x mais 2 seja menor que 0, então a solução da inequação é o conjunto dos x reais, tais que 1 é menor que x e que é menor que 2. A gente vai resolver agora os exercícios sobre inequações propostas aí na nota de aula 12, a nota de aula que trata das funções quadráticas. Bom, então no item A do exercício 6, eu peço para vocês resolverem essa inequação do segundo grau. Então nós devemos chamar de f de x a função x ao quadrado menos 3x mais 4, determinar as raízes dessa função. Vou usar a fórmula de Bhaskara aqui para a gente variar, né? Na primeira eu resolvi usando a fórmula da soma e do produto. Bom, o discriminante vai ser igual a b ao quadrado, que é 9, menos 4 vezes a vezes c, então fica menos 16. Então, isso dá menos 7, que é menor que 0. Então, essa função, ela não tem raízes reais, já que o discriminante é negativo. Então, o gráfico vai ser uma parábola. Deixa eu apagar aqui, fazer uma reta. Eu não fiz, né? Ao fazer o estudo dos sinais, eu só fiz um caso, era para eu ter continuado e ter feito. Eu só fiz para delta maior que 0, era para ter feito para os demais, mas a gente pode ver realmente nos exercícios. Bom, se delta é negativo, a parábola então não intercepta o eixo x, porque a função não tem raízes reais. O gráfico dessa função é uma parábola côncava para cima. Não é uma reta, é uma parábola, né? Não interceptando o eixo x. Observem que como a parábola está desenhada totalmente acima do eixo x, então a função ela é positiva para todo x real. Então a solução dessa inequação é o conjunto dos reais. Para todo número real, f de x é estritamente positiva. No item B, nós vamos chamar de f de x a função x ao quadrado mais 2x mais 1. Vamos determinar as raízes dela. O discriminante vai ser 4 menos 4, que é 0. Então, ela só tem uma raiz, a função, que é dada por menos 2 sobre 2, que é menos 1. Então, o gráfico de f é uma parábola côncava para cima, já que A é positivo, e ela tangencia o eixo x, ou seja, intercepta o eixo x em um único ponto. E esse ponto
é o ponto, colocar x, vamos colocar já o valor da raiz. É a raiz que é menos 1. Como a parábola está desenhada acima do eixo x, para todo valor de x maior que menos 1 e menor que menos 1, então f de x é maior que 0 se e somente se x for maior que menos 1 ou x for menor que menos 1. E f de x é igual a 0 se e somente se x for igual a menos 1. Como nós queremos os valores de x para os quais a função é menor ou igual a 0, então a solução também é o conjunto dos reais. Para todo número real, a função... Opa! Não é isso. Eu quero menor que 0, né? E eu disse que a função é maior que 0 para todo x estritamente positivo. Desculpa, para todo x estritamente maior que menos 1 e menor que menos 1. Então, a função ela nunca é menor que 0. Tá? Não existe x real tal que f de x é menor que 0. Então, se a gente quer resolver a inequação onde f de x é menor ou igual a 0, então é o mesmo que resolver f de x é igual a 0, já que a função nunca é menor que 0, já que a parábola não está desenhada abaixo do eixo x para nenhum valor real de x. Então, a solução dessa inequação é o conjunto unitário formado apenas pelo número menos 1. É apenas a raiz da função. Tá, aqui é tudo positivo. No item C, desculpem, a função, nós vamos chamar f de x de menos 2x ao quadrado, menos 4x mais 6. Vamos determinar as raízes dessa função. O discriminante vai ser 16 mais 48, não é isso? Fica 4 vezes 2 vezes 6. 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 6, 48. Isso dá 64. Então, como delta é positivo, a função tem duas raízes. Vou chamar de x1 uma das raízes. Então, x1 vai ser igual a menos b, mais a raiz de delta, que é 8, sobre 2 vezes a. Então, isso dá 12 por menos 4, menos 3. E a segunda raiz vai ser 4 menos 8 sobre menos 4. Isso dá 1. 4 menos 8 é menos 4, por menos 4, 1. Então, a parábola que representa o gráfico dessa função, ela é côncava para baixo, já que a é negativo, a é menos 2. Ela intercepta o eixo x nos pontos menos 3 e 1. A função ela é positiva para valores entre menos 3 e 1, já que a parábola está desenhada acima do eixo x nesse intervalo, e é negativa para valores maiores que 1 e menores que menos 3. Como nós queremos f de x maior ou igual a 0, então a solução da inequação vai ser
os valores de x reais, tais que menos 3 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 1. Menor ou igual porque a gente quer também valores de x para os quais a função é igual a zero. Então, as raízes entram, tá? No item D, a gente tem uma equação que não é tão simples como a dos 3 itens anteriores. Né? Dos itens anteriores, a gente tinha uma função maior do que zero, ou maior ou igual a zero, ou menor ou igual a zero. Uma função do segundo grau, né? Aqui a gente está com um produto de duas funções. Então, nós vamos chamar de f de x uma delas. Essa inequação é chamada de inequação produto. E vou chamar de g de x a função menos x ao quadrado mais 6x menos 5. Nós vamos realizar o estudo do sinal de ambas as funções e fazer o produto dos sinais. Bom, então para fazer o estudo, a primeira coisa é determinar as raízes dessas duas funções. As raízes da função f vamos determinar pela fórmula. A gente está procurando o discriminante. Vai ser 1 mais 24, ou seja, 25. Então, x1 é 1, mais raiz de delta sobre 2a, que é 3. E x2 vai ser 1 menos 5, que é menos 4 sobre 2, menos 2. Agora, a gente vai determinar as raízes de g. O discriminante aqui dá 36 mais 20, isso mesmo, é b ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, 4, não, dá menos 20, né? Isso é 16, então as raízes vão ser x1 menos 6 mais raiz de delta sobre 2a, isso dá 1, e x2 é igual a menos 6 menos 4 sobre menos 2, isso dá 5. Então, agora a gente vai colocar os sinais, fazer o estudo dos sinais das duas funções. F, a parábola de f é côncava para cima, já que A é 1, é positivo. As raízes são menos 2 e 3. A função é negativa entre menos 2 e 3 e é positiva à esquerda de menos 2 e à direita de 3, já que a parábola está acima do eixo x, né, para esses valores. A função, o gráfico de g é uma parábola côncava para baixo, já que A é menos 1. As raízes são 1 e 5. A função é positiva entre 1 e 5 e negativa à direita de 5 e à esquerda de 1. Agora, a gente precisa desenhar algumas retinhas aqui, colocando as 4 raízes, as 2 raízes de f e as 2 raízes de g, e colocando os sinais. Bom, então aqui a gente vai colocar o sinal de f, aqui a gente vai colocar o sinal de g e embaixo a gente vai colocar o sinal do produto de f por g. Então, a menor raiz é menos 2, então vou marcar aqui menos 2. Depois tem, eu não vou colocar, não vou respeitar aqui uma escala não, tá? Vou colocar aqui 1,
Deixa eu chegar mais para cima. Três e... Nossa, mas tá difícil. E 5. Aqui também. Eu vou fazer essas retas à mão livre para a gente não ter mais esse problema de ficar traçando toda hora, alterando as retas. Então vou fazer aqui F, G e F por G. Então vou marcar as raízes -2, marcar nas 3 retas, -1, -1 não, né? É 1. E 3. E a última raiz, 5. A função f, ela é negativa para valores de x entre -2 e 3, e é positiva, então ela é positiva à esquerda de -2, é negativa entre -2 e 3, e é positiva à direita de 3. A função g é negativa à esquerda de 1, então ela é negativa aqui, é positiva entre 1 e 5 e é negativa à direita de 5. Agora a gente efetua o produto dos sinais, né? Um número positivo vezes um número negativo, como resultado dá um número negativo, um número negativo por outro negativo dá como resultado um número positivo, um número negativo por um positivo dá negativo, positivo com positivo, positivo e positivo com negativo, negativo. Como a inequação é f vezes g maior que 0, então são esses valores aqui. Então aqui é 5, aqui é 3, aqui é 1. É 1 mesmo? É, e aqui é -2. Então a solução pode ser escrita de várias formas. Ela pode ser escrita como a união dos intervalos, -2 aberto, né, em -2 e aberto em 1, união com intervalo aberto em 3 e aberto em 5. Aberto porque a gente quer que o produto seja estritamente positivo e não 0. Lembrando que se x for um desses valores, -2, 1, 3 ou 5, ou f ou g serão iguais a 0. E a gente não quer isso, já que se uma delas for 0, o produto vai ser 0. Ou também podemos escrever a solução como x pertence aos reais. Deixa eu escrever aqui embaixo, deixa eu ver se cabe. Passar isso aqui para baixo. A gente pode escrever x pertence aos reais, tal que -2 é menor que x é menor que 1, ou 3 é menor que x e menor que 5. Também é uma forma de descrever a solução. No item E, nós temos uma inequação que a gente chama de inequação quociente, onde tanto o numerador quanto o denominador da fração que aparece na inequação são funções quadráticas. Então, nós vamos chamar de f
a função que aparece no numerador. Vamos chamar de g a função que aparece no denominador. Vamos realizar o estudo do sinal de cada uma delas separadamente e depois fazer o quociente entre os sinais. Bom, as raízes da função f vão ser determinadas aqui usando a fórmula. O discriminante dá 4 mais 12, que é 16. Então, x1 é 2 mais 4 sobre 2, que dá 3. x2 vai ser 2 menos 4, que é menos 2 sobre 2, dá menos 1. O discriminante de g é 25 menos 16, que dá 9. Então, x1 é igual a menos 5 mais 3 sobre menos 2, isso dá 1, e x2 vai ser menos 5 menos 3, que é menos 8, sobre 2, que é igual a 4. Então, fazendo o estudo do sinal de f e g, o gráfico de f é uma parábola côncava para cima, que intercepta o eixo x nos pontos menos 1 e 3. Como a parábola está desenhada abaixo do eixo x, no intervalo entre menos 1 e 3, então a função é negativa nesse intervalo. É positiva à direita de 3 e à esquerda de menos 1. O gráfico de g é uma parábola côncava para baixo, que intercepta o eixo x nos pontos 1 e 4. A função é positiva no intervalo entre 1 e 4 e negativa à esquerda de 1 e à esquerda de 4. Desculpa, à direita de 4. Agora a gente vai traçar os sinais, a gente vai marcar os sinais de f e g e de f sobre g. Então, a gente vai descrever as 3 raízes aqui. Aqui a gente vai colocar a menor delas, que é menos 1. Depois temos 1. Depois 3 e 4. Então, como eu disse, eu não estou respeitando uma escala aqui, tá? Da distância entre 3 e 4, entre 1 e 3. Os sinais de f. À esquerda de menos 1, positivo. Entre menos 1 e 3, negativo. À direita de 3, positivo. Os sinais de g. À esquerda de 1, negativo. Entre 1 e 4, positivo. E à direita de 4, negativo. Então, aqui vai ficar negativo, aqui positivo, negativo, positivo e negativo. Aqui é 1, menos 1, 1, 3 e 4. Nós queremos que f sobre g seja menor ou igual a 0. Então, a gente vai colorir nos intervalos onde o sinal é negativo, fechando a bolinha nas raízes, já que a gente quer também que f sobre g seja igual a 0. Então, a solução é uma união de intervalos. A gente pode escrever de menos infinito a menos 1, união com 1, 3, união com 4 mais infinito, ou podemos escrever que a solução é o conjunto dos números reais, tais que x é menor ou igual a menos 1, ou
1 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 3, ou x é maior ou igual a 4. Estou conferindo aqui o item anterior. Então, resolvemos o item E. No item F, nós temos duas inequações. Então, a gente vai resolver simultaneamente duas inequações. Nós vamos chamar, aqui a gente tem três funções, né? F 5x, g 3 menos 2x ao quadrado e menos x ao quadrado mais 1, uma terceira função. Ou uma forma de resolver seria comparando os sinais dessa função. Quando que uma função é menor do que outra? Para que valores de x 5x é menor ou igual a 3 menos 2x ao quadrado. Só que isso dá mais trabalho. Então, a gente pode resolver essas duas inequações separadamente e depois analisar, fazer o estudo do sinal de uma função que aparece em uma das inequações e realizando o estudo do sinal da outra função que aparece na outra inequação. Então, nós vamos resolver separadamente a inequação 5x menor ou igual a 3 menos 2x ao quadrado. A gente pode resolver ela da seguinte forma. Vamos passar 5x é menor ou igual a 3 menos 2x ao quadrado se e somente se menos 2x ao quadrado menos 3 mais 5x for menor ou igual a zero. Então, nós somamos 3 menos 2x ao quadrado, ou melhor, subtraímos, né, 3 menos 2x ao quadrado em ambos os lados da desigualdade. Vou escrever colocando na ordem os coeficientes. Bom, resolver essa inequação a gente sabe, né? A gente precisa fazer o estudo do sinal. Vamos chamar de f de x essa função. 2x ao quadrado mais 5x menos 3. O discriminante dela é 25 mais 24, que dá 49. Então, as raízes são menos 5 mais 7 sobre 4, que dá meio, e menos 5 menos 7 sobre 4, que dá menos 3. Então, o gráfico dela de f, né, é uma parábola côncava para cima, que intercepta o eixo x nos pontos menos 3 e meio. A função é negativa entre menos 3 e meio, é positiva à esquerda de menos 3 e à direita de meio. Como nós queremos que f seja menor ou igual a zero, então a solução, que eu vou chamar de S1, a solução da inequação envolvendo f é x pertence aos reais, tal que menos 3 é menor do que x, menor ou igual, né? Que é menor ou igual a meio. Agora nós vamos resolver a outra inequação, que é 3 menos 2x ao quadrado menor que menos x ao quadrado menos 1. Estritamente menor que menos x ao quadrado menos 1. Isso acontece se somente se eu vou somar 3
vou subtrair 3 menos 2x ao quadrado em ambos os lados da desigualdade. Então, fica 0 menor que menos 3 mais 2x ao quadrado menos x ao quadrado menos 1, que é o mesmo que escrever x ao quadrado menos 4 estritamente positivo. Isso. Então, nós vamos chamar de G, não vou chamar de F, não. Vou chamar de G a função x ao quadrado menos 4. As raízes de G são mais ou menos 2. A gente não precisa usar a fórmula, né? Porque x ao quadrado menos 4 pode ser fatorado como x mais 2, x menos 2. Então, isso é 0 se x for 2 ou se x for menos 2. A parábola é côncava para cima. Então, aqui, menos 2 e 2. G é negativo entre menos 2 e 2, é positivo à esquerda de menos 2 e à direita de 2. Então, a solução, que nós vamos chamar de S2, é igual, como a gente quer que F seja estritamente positivo, a solução é o conjunto dos números reais menores, tais que x é menor que menos 2 ou x é maior que 2. A solução, o conjunto solução, que é solução das duas inequações simultâneas, é dado pela interseção das duas soluções, de S1 interseção com S2. Então, a gente precisa fazer a interseção desses intervalos. Eu vou desenhá-los aqui embaixo, onde está escrito. Deixa eu passar isso aqui para baixo, a gente faz aqui. Então, eu vou traçar aqui S1 e S2. Bom, S1 são os números entre menos 3 e meio. Então, vou marcar aqui menos 3. Vou marcar aqui menos 2. Depois temos meio e 2. Marcar esses mesmos valores na reta onde a gente vai colocar S2. Então, S1 passar aqui para baixo, isso. Então, S1 são os números reais entre menos 3,5, podendo ser menos 3,5 também. Então, a gente vai colorir aqui esse intervalo. E S2 são os números menores. Opa, eu fiz a bolinha fechada e é aberta, né? Menores que menos 2 ou maiores que 2. A interseção de S1 com S2 vai ser o conjunto dos números reais compreendidos entre menos 3 e menos 2. Só que o menos 2 não entra, já que menos 2 está em S1, mas não está em S2.
os números entre menos 3 e 2 estão em S1 e S2. À esquerda de menos 3, os números menores que menos 3 só pertencem a S2. Os números entre menos 2,5 só pertencem a S1. E os números maiores que 2 só pertencem a S2. Então, apenas os números compreendidos entre menos 3 e menos 2, incluindo o menos 3, fazem parte de ambas as soluções S1 e S2. Então, S é o intervalo fechado em menos 3 e aberto em menos 2, que também pode ser escrita como o conjunto dos números reais, tais que menos 3 é menor ou igual a x e é menor que menos 2. No item G, aparece uma inequação que não é uma inequação do segundo grau, escrita de forma direta, porque observem que se nós chamarmos de f de x a função menos 2x à quarta mais 10x ao quadrado menos 8, essa função não é quadrática, né? Mas ela pode ser escrita como um produto de funções quadráticas. Na verdade, essa função é chamada de biquadrada, né? Já que se nós escrevermos y como x ao quadrado, nós podemos escrever f como menos 2y ao quadrado mais 10y menos 8. A ideia para a gente resolver essa função f é tentar escrevê-la como um produto de funções, tá? Então, vamos trabalhar com o polinômio menos 2x à quarta mais 10x ao quadrado menos 8. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar menos 1 em evidência. Então, isso fica menos 1 vezes, ou melhor, vamos colocar menos 2 em evidência. Deixa eu tirar esse colchete aqui. Então, vai ficar x à quarta mais, menos na verdade, né? Menos 5x ao quadrado mais 4. Agora a gente vai tentar fatorar esse polinômio. X à quarta menos 5x ao quadrado mais 4. Então, isso é igual a menos 2. Agora eu vou abrir um colchete. Observem que nós queremos... x à quarta é o mesmo que x ao quadrado ao quadrado. Então, nós vamos tentar escrever x à quarta menos 5x ao quadrado como x ao quadrado mais um termo aqui que eu vou chamar de alfa elevado ao quadrado. Efetuando esse produto notável, quadrado da soma, nós obtemos x à quarta mais 2 alfa x ao quadrado mais alfa ao quadrado. Bom, então nós queremos que 2 alfa seja igual a menos 5. 2 alfa é o coeficiente de x ao quadrado aqui e menos 5 é o coeficiente de x ao quadrado aqui. Isso implica, então, que alfa vale menos 5,5 e alfa ao quadrado vale 25 quartos. Então, nós podemos escrever x ao quadrado menos 5x ao quadrado, x à quarta menos 5x ao quadrado como x ao quadrado menos 5,5. Então, vai aparecer mais 25 quartos, então nós temos que subtrair 25 quartos para não alterar. E precisamos somar o 4 que aparece aqui.
Então, agora a gente vai fazer a soma de então tá certo. Aqui é o quadrado de 25, menos 25 quartos mais 4, isso dá menos 9 quartos, né? Porque 4 vezes 4 é 16, menos 25 é menos 9. Então, nós podemos escrever f de x como menos 2. Será que adiantou ter feito isso? Vezes x ao quadrado menos 5 meios ao quadrado mais 9 meios. A gente não conseguiu escrever isso como um produto notável exatamente. Essa ideia não foi boa de completar quadrados. Vamos tentar fatorar então. Porque aqui a gente não conseguiu escrever f como um produto de funções, né? Então, vamos tentar fatorar esse polinômio. Menos 2x à quarta. Vou escrever ele aqui de novo. Mais 10x ao quadrado. Menos 8. Para a gente fatorar, é mais fácil a gente fatorar encontrando as raízes dessa função. Como nós podemos transformar essa função em uma função quadrática fazendo essa mudança de variável, então a gente vai determinar as raízes dessa função quadrática, tá? Bom, fazendo isso, então a gente vai determinar as raízes de, deixa eu escrever aqui, y menos 2y ao quadrado mais 10y menos 8. Então, a gente quer determinar y que satisfaça essa igualdade. O discriminante vai ser 100 menos 64. Isso dá 36. Então, y1 é igual a menos 10 mais raiz de 36 sobre menos 4. Isso dá 1. E y2 vai ser menos 16 sobre menos 4, que é igual a 4. Como y é x ao quadrado, então, y pode valer 1 ou 4, então x ao quadrado é igual a 1 ou x ao quadrado é igual a 4. X ao quadrado é igual a 1 se x for igual a mais ou menos 1 e x ao quadrado é igual a 4 se x for igual a mais ou menos 2. Então, nós podemos fatorar o polinômio menos 2x à quarta mais 10x ao quadrado menos 8 como x mais 1 vezes x menos 1, que multiplica x mais 2 vezes x menos 2, ou seja, isso é x ao quadrado menos 1, que multiplica x ao quadrado menos 4.
De fato, isso dá x à quarta, menos 4x ao quadrado menos x ao quadrado dá menos 5x ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 dá 4. Mas tinha que aparecer 8. Isso mesmo, tinha que aparecer 8. Por que que não apareceu 8? Bom, não apareceu porque, na verdade, f de x é menos 2 vezes isso, né? Aí sim, isso dá menos 2 vezes x à quarta, menos 5x ao quadrado mais 4, e isso dá menos 2x à quarta mais 10x ao quadrado menos 8, que é exatamente o que a gente queria. Então, para a gente resolver essa inequação, basta a gente fazer o estudo do sinal. Cadê a inequação? A gente quer então que f seja menor ou igual a zero. A gente quer resolver f de x menor ou igual a zero. Se nós chamarmos de g de x, x ao quadrado menos 1, e de h de x, x ao quadrado menos 4, e realizar o estudo do sinal de ambas as funções, a gente então resolve a inequação produto. Bom, as raízes de g são mais ou menos 1, o gráfico é uma parábola côncava para cima, a g é negativa entre menos 1 e 1, positiva à direita de 1 e à esquerda de menos 1, g, o gráfico de h é uma parábola também côncava para cima, cujas raízes são menos 2 e 2. H é negativa entre menos 2 e 2, positiva à direita de 2 e à esquerda de menos 2. Então, aqui a gente vai traçar os sinais de f, de g e de menos 2, não é f, né? É h. É g e h. Menos 2g vezes h. Então, nós vamos colocar as 4 raízes aqui. Menos 2, menos 1, 1 e 2, a função h, ela é negativa entre menos 2 e 2 e positiva à direita de 2 e à esquerda de menos 2, e a função g é negativa entre menos 1 e 1 e positiva à direita de 1 e à esquerda de menos 1. Bom, o produto de g por h é positivo, multiplicado por menos 2 dá negativo. O produto de g por h aqui vai ser negativo, multiplicado por menos 2 vai ficar positivo. O produto de g por h entre menos 1 e 1 é positivo, multiplicado por menos 2 fica negativo. Entre 1 e 2, o produto vai ser negativo, multiplicado por menos 2 fica positivo. E aqui vai ficar negativo. Menos 2, menos 1, 1 e 2. Então,
f de x é menor ou igual a 0, é isso que a gente quer, nesses intervalos aqui. Vou fechar na bolinha, né? Já que as raízes vão entrar na solução. Então, se só se x for menor ou igual a menos 2, ou menos 1 for menor ou igual a x menor ou igual a 1, ou x for maior ou igual a 2. Então, a solução pode ser escrita como uma união dos seguintes intervalos: de menos infinito a menos 2, união com menos 1, 1, união com 2 a mais infinito, tá? Então, resolvemos o exercício 6, que trata da resolução de inequações do segundo grau.